Olá pessoal, hoje vamos resolver uma questão de vetores, né? Essa é a questão 1.1 do livro de Agnes, de eletromagnetismo, a parte de vetores lá, desse capítulo. E nessa questão diz o seguinte: verificar a equação 1.2 por métodos gráficos. A equação 1.2 é essa equação aqui, onde temos o vetor D, ele é igual a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Ele também é dada essa igualdade aqui, A mais BC e AC mais B. Essa é a equação que ele cita na questão, e aí ele quer que a gente verificar essa equação por métodos gráficos. Bem, aqui está as representações dos vetores, o vetor A, aqui o vetor B e aqui o vetor C. Bem, de modo gráfico, né, a gente tem aqui o vetor A, repetindo novamente, o vetor B e o vetor C. A primeira parte da equação ele quer o que? Ele quer AB, então AB seria a soma desse vetor com esse vetor aqui, resultando nesse vetor, certo? Depois mais o vetor C, ou seja, esse vetor aqui, o que vai resultar nesse vetor, que é o vetor D. Ou seja, esse aqui é o vetor A mais B mais C. Aqui fica melhor exemplificado, que aqui eu estou colocando a continuidade, ou seja, deslocando o vetor, né, tirando esse vetor aqui e deslocando para as posições onde são indicadas, né, as posições, a ordem que eles são indicados, eu estou somando como se fosse arrastando um palito e colocando no final do outro, e aí vendo espacialmente qual é o vetor resultante depois disso. Bem, aqui é só um modo de soma, e aqui é um módulo de soma, você continuando o vetor, né? Por exemplo, ele diz que o vetor A, então eu peguei o vetor A e coloquei aqui. Depois mais o vetor B, eu peguei, arrastei o vetor B e coloquei na frente do vetor A. Resultou que daqui para cá temos o vetor, surgiu o vetor AB. E assim, para o vetor C, né, arrastamos o vetor C e colocamos na extremidade do vetor AB, e aí resultamos no vetor D. Ou seja, aqui temos o vetor A mais B mais o vetor C é igual ao vetor D. Vamos para a segunda parte da equação, no qual ele quer que a gente faça a representação gráfica do vetor A mais a soma BC, certo? Aqui temos, né, o vetor A, aqui o vetor B e aqui o vetor C. Só que ele quer que a gente faça o vetor A. Então a gente fez aqui o vetor A, né? Ele quer a soma ABC. Quem é BC? Ou seja, é esse e esse, né? Então a gente primeiro faz BC, ó, tem B e C aqui. A gente fez essa soma nesse plano aqui. Depois a gente somou com o vetor A, né? Ou então fez A e depois somou com BC, que é esse vetor aqui. Nesse lado aqui fica mais fácil de compreender, né? Tem um vetor A e a gente pegou o vetor BC e colocou na extremidade do vetor A. Temos esse vetor aqui, e o vetor resultante é esse vetor, né? Ou seja, esse vetor aqui, que é o vetor A mais a soma BC, é igual ao vetor D. Igualmente foi feito aqui, aqui a representação, né, arrastando e botando na extremidade onde termina o outro vetor e dando a continuidade, né? A gente colocou aqui o vetor A, o vetor B, deu o vetor e mais aqui assim seria separado, né? O vetor A e o vetor B. E aqui seria o vetor A mais a soma BC. O mesmo ocorre, ele agora quer a soma AC mais o vetor B. Se a gente for fazer a soma, a gente tem o vetor A, o vetor B, o vetor C. A soma AC é esse vetor aqui, né? Aqui, se você não estiver enxergando, assim, não estiver visualizando, imagina aqui um plano.
entre o vetor A e o vetor C. Logo, a soma BC seria essa diagonal desse plano. Então, temos o vetor, se aqui tem o vetor A, aqui tem o vetor C, somando os dois, você tem essa diagonal, né? A soma dos dois. O que é bem representado aqui, você tem o vetor A, somando a extremidade com o vetor C, temos que essa resultante é AC. Bem, depois ele quer mais o vetor B. Então, a gente tem essa extremidade aqui, né? E agora mais o vetor B. Pegamos essa aqui, colocando aqui. Ou seja, tem o A, tem o vetor A, o vetor B, e aqui o vetor C. Ele, primeiramente, a gente fez a soma do vetor A com o vetor C, deu AC. E agora a gente quer somar com o vetor B. Ou seja, arrastamos esse vetor para cá e colocando na extremidade, ele vem até aqui. Ou seja, puxamos ele aqui para o vetor B. Ou seja, tem o vetor AC mais o vetor B, que resulta em AC mais B, vai dar o vetor D. Aqui são três formas diferentes graficamente feitas para esse vetor aqui. O vetor da soma AB mais C, da soma de A mais a soma BC e da soma AC mais B. São várias representações do mesmo vetor, né? Representações gráficas, ou seja, como eu posso formar esse vetor de modo que, continuando por trajetória referente, né? Pois a gente vê aqui, esse aqui foi feito como, né? A soma B e depois o vetor C. Esse outro foi feito com o vetor A e depois com a soma BC. Enquanto esse aqui foi feito com a soma AC mais o vetor B, e todos eles resultaram no mesmo vetor, o vetor D e o vetor D. Bem, pessoal, é isso, né, que hoje eu queria mostrar. E se inscreva no canal, assine as notificações